Pessoal, vim aqui do futuro porque começa agora o melhor momento da nossa viagem. O momento mais incrível e que não era esperado. Foi aquele destino que, sabe quando você pensa assim, viagem no Mato Grosso, você pensa Balneário Aimaré. Esse é o momento que começa agora aqui nesse vídeo. Eu tô aqui porque eu tava editando o vídeo e eu vi que eu não expliquei em nenhum momento o que é o Balneário Aimaré. Veja só que cabeça tola. O Balneário Aimaré é um trecho de banho do Rio Juba, que fica no interior do Mato Grosso, que fica na verdade no interior de Tangará da Serra, lá no Mato Grosso. Esse pedacinho do Rio Juba, onde fica o Balneário Aimaré, eu ouso dizer que é o rio mais bonito que nós já vimos. Olha que de rio bonito a gente entende, viu? Porque nessa mesma viagem nós fomos para Nobres. Nobres é pro Mato Grosso, que Bonito é pro Mato Grosso do Sul. Então, você tá entendendo? É muito bonito. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre Nobres, você pode escrever aqui nos comentários, que eu junto o material que eu tenho, escrevo um textinho de lá, um textinho de cá, e aí eu mostro o que é Nobres para vocês. Que é um destino que não é muito conhecido ainda, e é bem mais barato do que Bonito. Então, vale a pena. Bem, o Balneário Aimaré não estava no nosso roteiro de viagem. Só que essa viagem a gente fez toda acampando. E eu tava naquela assim de que, poxa, eu queria um camping selvagem, eu queria ter a experiência de, pela primeira vez, acampar no meio do nada, sem estrutura nenhuma, sabe? Sem chuveiro, sem energia, sem banheiro, sem água, no meio do mato. Que delícia fazer tudo no rio. Eu queria ter essa experiência. E eu tava sentindo que essa viagem era o momento certo. E eu encontrei um site que me apresentou Balneário Aimaré, que foi o Mapa do Mato. Eles tinham pouquíssimas informações e pouquíssimas fotos. Só que eles falavam o seguinte: fica dentro de uma aldeia indígena. Eu falei, o quê? Pô, situação perfeita! Nunca fui numa aldeia, nunca tive contato com indígena. Ótima oportunidade para ter contato com a cultura deles e, ao mesmo tempo, acampar no meio do mato. Então, assim, situação perfeita. Falei, Bárbara, vamos mudar de roteiro, vamos dar meia volta e vamos para Balneário Aimaré. Aí pessoal, lá fui eu atrás de informações de onde fica o Balneário Aimaré. Eu precisava saber de algum lugar do mapa para eu traçar minha rota. Ele fica perto de onde? Quantos quilômetros eu vou precisar andar? Quanto tempo eu vou levar? Quanto tempo de viagem a mais eu preciso ter? Eu não tinha informação nenhuma. A única informação que eu tinha, olha só, vou ler aqui pra vocês. Era a seguinte: fica a 80 quilômetros de Tangará da Serra. Ponto. Tem placa indicando na entrada da Fazenda Marines. Guarda esse nome, Marines. A fazenda fica na estrada indo para Campo Novo do Parecis. Era só isso. Eu precisava descobrir qual era a estrada de Campo Novo de Parecis. Eu precisava saber onde era a Fazenda Marines. E depois da Fazenda Marines, o que eu faço? Bem, lá fui eu. Olha a saga! Você tá vendo o mapa aí cheio de pontinhos agora? Mas aí são pontos que eu já botei depois que eu descobri tudo, né? Mas imagina que não tem nada aí. Não tem marcação nenhuma. Mas eu tinha uma outra informação, que fica na estrada que vai para Campo Novo de Parecis. Eu já sei que fica para cá, né? Fica aqui em cima. Bem, então eu já sei que fica a 80 quilômetros de Tangará da Serra, seguindo pela estrada em direção ao Campo Novo dos Parecis. Então essa estrada aqui, a 364. Agora, eu preciso saber quando dá 80 quilômetros, né? E ó, essa dica aqui é legal para você se localizar no mapa. Clica aqui em Tangará da Serra, bota em rotas e bota um ponto qualquer da estrada. Aqui está dando 29 quilômetros, então não é aqui. Eu arrasto o botãozinho e ó, a quilometragem ele vai aumentando. 54, 55, 60 quilômetros. Vou lá até chegar a 80. Aqui, 80 quilômetros. Então imaginei. Bem, 80 quilômetros de Tangará da Serra é mais ou menos por aqui. Mas isso não foi suficiente. Existe uma marcação aqui, escrito Balneário Aimaré, mas quando eu pesquisei não tinha nada. Então eu fui aqui, em 80 km, botei no modo satélite e não encontrei nada de balneário. Fazenda Marines? Também não. Se você pesquisar aqui no Google, Fazenda Marines, olha só o que acontece, gente. Vai parar no interior de Minas Gerais. Tem nada a ver. Então não podia contar com pesquisa do Google. Aí eu pensei, quem nos salva nessa hora? O bonequinho do Street View, não é verdade? Peguei o Street View, falei, vou botar lá na estrada. Nada. Não existe Street View naquele ponto da estrada. Eu falei, cara, o que eu posso fazer agora? Não sei onde fica. Só que eu queria tanto tá numa área indígena e poder ter a experiência do campo selvagem, que eu falei, quer saber, Bárbara? Vamos arriscar? Vamos arriscar?
vamos para Tangará da Serra, vamos pegar a estrada 364 e vamos seguir por ela até encontrar a Fazenda Marines. Em algum lugar ela deve aparecer. Fomos na cara e na coragem, sem saber no que ia dar. Eu tava com muito medo. Porque eu não sabia para onde eu tô indo, qual é o limite, quanto de gasolina eu vou precisar, quantos quilômetros eu vou andar. E se eu tiver um problema com o carro, eu não tenho nenhuma cidade grande, eu tava no meio do nada. A gente foi andando pela estrada e toda entrada de fazenda que a gente via, a gente parava o carro e tentava ver qual era o nome dela. Nenhuma era Marines, nenhuma. Quilômetros e quilômetros, outra fazenda, mas não era a Fazenda Marines. E aí eu comecei a ficar apreensivo porque não chegava em lugar nenhum. Eu comecei a pensar, pô, eu que meti a gente nessa furada, a responsabilidade de tudo aqui é 100% minha. Se acabar a gasolina, o que eu vou fazer? Se anoitecer, o que eu vou fazer? Até que nos surge uma fazenda à nossa esquerda e mais uma vez a 15ª fazenda que a gente para na entrada para dar uma olhadinha no nome. Galera, encontramos a Fazenda Marinês. Sério, é a diferença apenas de um Z. Marines e Marinês. Mas pensa, para uma cabeça, para um olho que está na estrada, passando em velocidade, está procurando a palavra Marines, a chance do Marinês passar despercebido era muito grande, porque é uma parada fotográfica, eu tô esperando Marines, Marines. Surgiu a Fazenda Marinês e do lado da entrada tinha uma placa minúscula falando Balneário Aimaré. Cara, que felicidade! Eu fiquei muito feliz, me deu um alívio tão grande, eu pensei, ufa, consegui, cara! Olha, embicamos o carro e seguimos adiante. E não me sinto só. Era uma estradinha de chão que passava no meio de duas fazendas. A gente olhava para a direita, era só campo aberto com plantação. A gente olhava para a direita, só campo aberto de plantação. Para frente era o horizonte inteiro só de plantação. Seguimos. Andamos 20 minutos e a estrada acabou. E aí, ó, vem aqui pro computador. Esse é o ponto que a gente entra na Fazenda Marinês. Eu fui andando por 20 minutos aqui nessa estrada reta. E chegou aqui no fim. Olha, nesse momento eu parei o carro aqui nessa esquina e gravei esse vídeo aqui. Para andar por aqui não tem GPS, né? Porque isso aqui não é uma estrada, isso aqui é um caminho dentro de uma área indígena. Então o jeito é salvar o mapa antes de sair de casa, botar no modo satélite e acompanhar os caminhos. Ver onde é que o caminho vai dar e se você está indo na direção certa. Eu acho que a gente chega em uns 10 minutinhos. A estrada acabou e à nossa frente havia apenas um caminhozinho no meio do mato. Sabe um caminho no mato, assim, que tem as duas rodas de carro? Bem, esse foi o momento que eu parei, abri o mapa no modo satélite e pesquisei ali ao redor o que poderia ser uma aldeia indígena. Eu identifiquei o Balneário Aimaré como sendo esse ponto aqui. Agora tá com nome, mas eu que botei. Quando eu tava lá não tinha essa marcação aqui não, mas vamos lá. Bem, aí eu pensei, estou aqui e o provável local é aqui. Então eu fui fazendo a navegação mesmo, eu só tinha um ponto de referência e o ponto do meu GPS. E eu fui seguindo a estradinha que estivesse na minha frente, desde que eu estivesse no sentido certo. Agora veja só o nível de detalhe que eu tive que analisar no mapa. Conseguem ver que aqui dessa esquina sai uma estradinha? E essa estrada fica ainda menor, uma estrada não, um caminho, né? Fica ainda menor aqui, ó, nessa linha. Eu fui seguindo essa linha. Aqui no meio tinha a bolinha do meu GPS, né? Eu ia andando e a bolinha do GPS ia acompanhando o caminho dessa linha aqui. Fui seguindo, até que chega esse momento que esse caminho some, não tem mais nada. Só que na minha frente, eu tinha ainda as marquinhas de roda seguindo pelo mato, né? Eu falei, vou em frente, sempre olhando onde estava a bolinha do meu GPS e onde estava o ponto de referência, onde provavelmente era o meu destino. Em determinado momento, a bolinha do meu GPS cruzou com essa linha aqui, quase invisível. Conseguem ver? Fui seguindo, naquela apreensão. Onde eu estou indo? O que eu estou fazendo? Onde eu estou metendo a Bárbara? E se acabar a gasolina aqui? Foi nesse momento aqui, que tem o cruzamento com um outro caminho, que encontrei finalmente a abençoada placa Balneário Aimaré.
Foi um alívio tão grande saber que, meu Deus, eu não acredito, eu estou no lugar certo, eu estou conseguindo navegar! E finalmente desci por essa estrada que me levou à entrada da aldeia Santa Vitalina. Sucesso! Olha, nessa história toda a gente ficou, sei lá, uma hora, um pouco mais para fazer esse trajeto aí. Uma hora de apreensão. Mas e se eu precisar de um mecânico? Já pensou se o carro quebra? Vocês não pensam nessas coisas, não? Eu penso. Mas acho que é importante pensar nesse tipo de coisa para você ficar em alerta. Mas isso não pode deixar você deixar de fazer as coisas. Se eu tivesse me defrontado com essas dificuldades que eu tive e pensado assim, putz, eu não vou conseguir chegar lá, eu não sei onde é que é, tô com medo, eu não ia ter aproveitado o melhor momento de toda a viagem. Bem, chegamos na aldeia Santa Vitalina, Balneário Aimaré, e vimos que não tinha nada. Para nossa felicidade, não tinha nada. Tinha apenas a oca deles, o descampado, que é a área social deles, e o rio. É justamente o que a gente procurava e o que a gente esperava. Encontramos com os indígenas, conversamos, fizemos aquela social ali, né, nos apresentamos, eles falaram sobre o rio pra gente, que é o rio que eles fazem tudo, é esse rio, é nesse rio que eles tomam banho, é no rio que eles lavam a louça e é no rio que eles retiram a água para beber. O rio é a grande fonte de vida deles ali naquela região. A gente estava muito curioso para conhecer a cultura deles e o legal foi que eles também estavam muito curiosos com a gente. Ainda mais que na família tinham muitas crianças e as criancinhas ficavam admiradas, elas olhando pra gente e a gente olhando para elas, querendo saber, né, como era a vida delas ali. E foi incrível, que foi uma troca de experiência muito boa. Eles foram muito amigáveis com a gente, eles receberam muito bem. Eles levaram a gente pra Oca para conhecer a casa deles, assim como as crianças foram na nossa barraca e perguntaram, deixa eu ver como é a sua barraca por dentro. E queriam saber onde é que a gente vivia, como era a cidade que a gente morava. Uma criancinha perguntou pra mim, onde você mora tem muitos prédios? Eu falei, tem tanto prédio quanto você tem árvores aqui nessa floresta. Essa troca foi muito legal. Eles ensinaram pra gente sobre o que eles comem, eles ensinaram pra gente sobre a cultura deles, sobre quando uma menina vira mulher, eles contaram sobre como funciona o casamento, como funciona o funeral. Foi muito bacana, o pessoal lá é muito amigável. Bem, aí depois que nós fizemos essa social, que nós conversamos com eles, batemos um papo, eu perguntei, pessoal, onde é que a gente pode montar a nossa barraca? Sabe o que eles responderam? Vocês não acreditam no que eles responderam. Eles falaram assim, sei lá, qualquer lugar, vocês são os primeiros que acampam aqui. Nesse momento, o meu peito quase explodiu. Que alegria, que único, foi muito especial. A gente estava numa aldeia indígena que ninguém nunca tinha acampado, eles nunca tinham recebido ninguém de fora para passar a noite ali. Isso se tornou um momento ainda mais mágico e foi o que colaborou para que fosse um momento mais incrível de toda a nossa viagem. Juntou tudo, vocês estão entendendo? Juntou a saga para chegar lá, a navegação pelo Google Maps no modo offline, o lugar lindo, o rio maravilhoso, a experiência com os indígenas da região, o camping selvagem que foi nossa primeira vez que a gente estava fazendo e um lugar mágico que ninguém nunca antes tinha acampado. Por essas e outras que esse foi o momento mais incrível de toda a nossa viagem. Flores brancas serenam devagar, como a chama da vela que clareia. Peço Oxóssi minha vida lumiar. Pessoal, o vídeo de hoje é contando essa história e o próximo vídeo vai ser muito legal também porque vocês vão ver como funciona a nossa cozinha, como nós nos organizamos para carregar uma cozinha dentro de um carro do Rio de Janeiro até o interior do Mato Grosso. E vocês vão ver também o inferno que foi conviver com os mosquitos lá, a gente cheio de mosquitos e nossos amigos indígenas sem nada. Enquanto a gente se estapeava, eles só faziam assim, foi um esculacho. Vocês vão ver como foi a fogueira, como foi um pouquinho passar a noite. E quando amanheceu, eu fiz um relato de como foi passar a nossa primeira noite no meio do mato, sem nada por perto. Beleza, pessoal? Um grande prazer ter vocês aqui com a gente. Se vocês gostaram, curte, manda pro seu amigo se você quer fazer com ele essa mesma viagem. E a gente se encontra lá no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!